Bem, eu recebi um vídeo aqui do membro da CCI sobre a Celina Leão, que é agora a atual governadora do Distrito Federal e quer tentar, né, uma eleição, né, ou reeleição, porque ela está de governadora, né? O Ibanez saiu e ela assumiu. Então, eu recebi um vídeo dela dando uma declaração, e aí o pessoal da CCI, os membros da CCI, falou assim: João, faz uma análise aí para ver se a Celina Leão passa no teste ou se ela é reprovada pela Comissão Cidadã de Inquérito sobre as questões do 8 de janeiro. Vamos ver o que ela tem para falar? Aí eles soltam um fake news que no dia 8 de janeiro eu estava lá na hora da quebradeira. Tony, isso é tão importante de esclarecer, porque isso é usado de uma maldade tão profunda. No dia 8 de janeiro, eu estava na minha casa, um almoço na minha casa, e fui surpreendida com um telefonema do Arthur Lira. Ninguém está dando conta de falar com o governador Ibanez e estão quebrando o Congresso. O ministro Flávio Dino diz que vai afastar você e ele. Agora. O que eu fiz? Era umas 3h30, 4 horas da tarde. Saí da minha casa correndo. Fui para a casa do governador Ibanez conversar com ele. Falei com o governador. Ele determinou que eu fosse comandar as operações de frente, no nome do governo do Distrito Federal, que ele iria cuidar da crise de lá. Mas todos os poderes já estavam invadidos. Todos os poderes. Eu ligo para o ministro Flávio Dino e falo: eu estou indo para aí por determinação do meu governador Ibanez. Quando eu chego no Ministério da Justiça, todos os prédios já estavam invadidos, mas a pessoa que tinha contato com o Coronel Klepter era eu. Coronel, como é que tá a situação? Cuidando pra gente tentar reverter tudo aquilo. Na hora que eu cheguei, o ministro Flávio Dino foi muito duro comigo, falou: você e o seu governador serão afastados. Falei: até isso acontecer, eu ainda sou a vice-governadora e estou aqui para resolver a situação. Estou com o Coronel Klepter na linha. Fui muito dura também. E o Coronel Klepter conversando com a gente. Retomamos o primeiro poder, retomamos o segundo poder, retomamos o terceiro poder. Quando finalizamos isso, ele falou assim: vou conversar com o presidente Lula para ver qual que vai ser a decisão dele. E a decisão de um afastamento meu e do governador Ibanez do poder precisava de passar pelo Congresso. E eu sou respeitada no Congresso. Eu fui coordenadora da bancada feminina. Eu sou uma mulher dentro do Congresso que sou respeitada pelo trabalho que eu fiz. Eles sabiam que não tinham a mínima chance de me afastar passando pelo Congresso. Eles fazem uma live com o Lula numa sala fechada e voltam e falam: não, o presidente não vai lhe afastar. Nem você, nem o governador Ibanez. Agora nós vamos noticiar a intervenção na segurança pública. Falei: olha, então eu vou me retirar, porque a minha missão era trazer a ordem. E o senhor conversou aqui com os nossos comandos, o senhor viu. Quem desocupou todos os poderes não foi exército, não foi outra polícia, foi a minha polícia militar, que infelizmente está pagando o preço da injustiça. Hoje, os meus comandantes que estão presos e agora estão perdendo o cargo deles, são familiares que estão sem condição financeira. Mas eu sou a testemunha ocular que aqueles homens no dia lá estavam lá do lado de bombas. Quando eu conversava com o Coronel Klepter: Coronel, como é que tá a bomba explodindo do lado dele, Tony? As bombas explodindo. E ele retomou todos os poderes. Aquilo foi um crime de vandalismo. Vandalismo. E quem retomou todos os poderes não foi ninguém. Foi a minha polícia militar. A grande tentativa de golpe. Golpe de quê? Golpe que não tinha líder. Golpe que não tinha nada. Foi vandalismo. Foi vandalismo. Agora, é muito claro que se conte o que aconteceu. Porque as pessoas trazem informações erradas, mentirosas. Ela estava com o Flávio Dino. Não, eu estava com a minha polícia militar, com o meu comandante Klepter. Que injustamente todos eles estão perdendo cargos, estão sendo punidos, eles e as famílias. Mas eu creio que nenhuma injustiça ficará para sempre. Em algum determinado momento da história desse país, o Congresso Nacional vai rever tudo o que aconteceu
e vai recuperar. Quantas pessoas foram anistiadas de movimentos políticos no Brasil? Quantas, Tony? Em algum momento, esses policiais, essas pessoas que sofreram, as pessoas que foram presas, serão anistiadas também, da forma como eles precisavam de ser, verdadeiramente. Você pega ações simples de pessoas que adentraram, sendo punidas aí com 17 anos de cadeia. Então, isso é um novo capítulo da história, que eu acho que em poucos anos isso vai ser trazido aí a justiça para essas pessoas. E aí? Agora é o seguinte, eu vou continuar o vídeo, tá certo? Mas eu quero primeiro que você comente. Eu quero primeiro qual é a sua posição. Porque depois que eu falar aqui, entendeu? Fica, tá, João. Eu preciso saber o que você está pensando agora. Depois você pode até comentar de novo. Você fala, João, estou revendo meu comentário. Eu acho importante isso. Principalmente o pessoal da CCI, né? E então, gasta esse tempinho agora para comentar. João, eu senti firmeza na Celina, né? João, eu não senti firmeza na Celina. Então tá. Então eu vou agora fazer os comentários com relação à fala da Celina. E eu vou dizer para você se ela foi aprovada ou se ela foi reprovada pela CCI, né, com relação aos atos do 8 de janeiro. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dá um likezinho aí para aumentar a importância do vídeo, tá certo? E, se possível, né, compartilhe com seus amigos e com quem você acha importante compartilhar esse vídeo. Afinal, você vai ter a sensação de que é importante você, né, divulgar esse vídeo. Mas é importante agora eu ter duas opiniões suas. Ou a mesma opinião duas vezes. Dá um pause ou comentar, João. Comenta aí. Porque é importante a gente perceber como é que a sociedade está enxergando essas coisas. Através de uma fala da senadora. Outra coisa é você ver uma reflexão minha e depois da reflexão você ter um outro comentário, uma outra visão sobre isso. Ou não. Ou mantendo a mesma posição. Você fala, João, ouvi sua posição, vou manter a mesma posição. Tá bom? Então tá, sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 947 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, que era para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Ela foi criada especialmente pelos atos do 8 de janeiro, para comparar as investigações que estavam acontecendo na CPMI e na CCI do Distrito Federal. Vamos lá. A Celina, confundo ela, a Celina cometeu um erro gravíssimo. Olha, quando ela se referiu ao meu comandante. Eu estava com o meu comandante lá no campo de operações. Aí ela fala, meu comandante Klepter. Na verdade, o comandante não era o Klepter. O Klepter, chama Klepter, né? Klepter Rosa, era o subcomandante. E esse subcomandante tem culpa no cartório. Porque o comandante na época era o coronel Fábio Augusto Vieira. Ele era o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. E ele estava com as normas prontas, né? O PAI, né? Programa né? Sei lá o que, de inteligência. Eu esqueci o termo. Então, o que o Anderson Torres deixou pronto era para ser implementado. E o diretor-geral, ele não fica na frente, né, do combate, mas ele orientou. Olha, fez uma reunião com o pessoal, falou, olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tá certo? Só que, quando começou a fazer o processo, a partir do dia 6, 7 e 8, 7 para 8, o serviço de inteligência que estava centrado nessas informações, que era para fazer o processo de controle,
tinha no seu centro de inteligência aquela delegada da Polícia Federal, Marília de Alencar, que a gente citou aqui antes. E a Marília de Alencar deixou o coronel Fábio Augusto Vieira sem informação. Deixou ele num ponto cego. Num ponto cego que ele falou assim, caramba, quando ele soube o que estava acontecendo, ele foi para o campo de batalha. Por quê? Porque ele não conseguia achar o pessoal. Então, o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal não era o Klepter. O Klepter era o subcomandante. E esse subcomandante é que deu folga para o especialista em inteligência de enfrentamento a manifestações, que era o Coronel Naine. Então, ele tirou o Coronel Naine de circulação, deu férias para ele, falou, você fica em casa. O Klepter, tá certo? Aí o Klepter colocou os militares em sobreaviso, que é uma condição assim, de menos risco. Ó, vocês ficam em casa, ficam na praia, ficam na piscina, ficam nos clubes, ficam fazendo churrasco. Se acontecer alguma coisa, a gente convoca vocês, aí vocês saem da onde vocês estão, vão para a casa de vocês, ou então pegam os seus materiais, sua arma, tudo, vem para o batalhão, aí vocês vão colocar o tropa de choque, para depois a gente enviar você lá para os Três Poderes. Então o Klepter foi o responsável por tirar das operações, na época, o principal cérebro, que era o coronel que tinha habilidade para isso, o Coronel Naine. E foi também o responsável por colocar os seus militares de sobreaviso, não de prontidão. Porque a Marília de Alencar, essa delegada que orienta tudo, falou que não estava tudo tranquilo, não vai ter nada não. Pode deixar o pessoal em casa e tal. Entendeu? Aí ela deixou o comandante no ponto cego. Então, ela já pecou aí na minha posição, quando ela falou o meu comandante Klepto. Porque o comandante Klepto, meu amigo, é o que tem mais culpa no cartório aí. Que ele era subcomandante, que depois virou comandante, nomeado pelo Ricardo Capelli, que foi o interventor, que estava no prédio do Ministério da Justiça, junto com Flávio Dino e junto com a Celina Leão. Mais alguns que já falei aqui, mas não precisa falar agora. Vamos ficar só nesses aí. Então, esse é um ponto. Esse ponto é crucial. Agora, eu vou repetir as falas dela e você vai entendendo. Eu vou interrompendo na medida que eu achar importante, tá certo? Vamos lá. Sobre o coronel Fábio Augusto Vieira. O coronel estava em campo e chegou a ficar ferido durante o confronto com os invasores na Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque quando chegou para ele a notícia, eu falei, olha, o negócio deu zebra lá, invadiram as praças. Eu falei, mas eu deixei o negócio sobre a vida, deixei a pessoa para fazer prontidão, né? Não era, a equipe que eu deixei era essa, não era... Não, mas não deu. Aí o que ele fez? Ele foi direto para lá. No que ele foi para lá, aí já estava acontecendo, quer dizer, os infiltrados já estavam dentro dos prédios. Ele foi lá dentro dos prédios, armado, para tirar os caras. E chamaram também o Coronel Naine. Falaram para ele assim, ó, você ainda está no comando? Não estou de férias. Mas o negócio lá, a pessoa invadiu o prédio lá. Aí ele voltou. E ele também voltou e começou a bater de frente com os infiltrados. Na época que ainda estava, na hora que os infiltrados ainda estavam ali agindo. Então, o comandante, que era o coronel Fábio Augusto Vieira, que era o comandante-geral, e o coronel Naime estavam na zona cinzenta. Eles deixaram eles, sabe, com tela branca, sem saber o que estava acontecendo. Já o subcoronel, o subcomandante Clepto Rosa, esse é o que fez todo esse esquema para facilitar a entrada do pessoal. Vamos ver esse detalhezinho, antes da gente voltar na governadora? Preste atenção. Você vai ver, vou repetir essa fala aqui do ministro Alexandre de Moraes, quando ele está fazendo um julgamento sobre a questão do 8 de janeiro.
Ele vai mencionar que os patriotas ainda estavam no QG às 13h30. Presta bem atenção. Às 3h30. 3h30 da tarde. Eles estavam no QG, preparando para sair. E a invasão aconteceu às 11h, às 2h50 da parte da tarde. Que eles quebraram o negócio. Mas já tinha gente invadindo. Antes, por volta de 2h30, já tinha gente lá dentro. Mas vamos ver. E continua aqui dizendo que perto das 13h30, o grupo que liderava, veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada, mostrando exatamente que havia uma organização criminosa. Aqui houve essa associação exatamente para tentar o golpe de Estado. A gente vai mostrar agora algumas imagens que ajudam a entender como a polícia do Distrito Federal atuou naquele 8 de janeiro. São imagens que certamente você já viu. Elas acabam ficando mais claras para a gente. Primeiro, como os manifestantes tentam quebrar o bloqueio, romper o bloqueio de policiais ali na entrada da esplanada, na chegada da esplanada dos ministérios. Eles estão em grande número e você repara que tem apenas uma simples barreira com alguns policiais usando spray de pimenta para tentar segurar essa multidão. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente. Alguns policiais até tentam com spray de pimenta conter essa multidão, mas é impossível, frente ao baixíssimo número de policiais deslocado naquele lugar. Com o relatório de hoje, a gente começa a entender por que poucos policiais foram deslocados. Quando os carros da Polícia Militar do Distrito Federal, que faziam uma barreira para essa multidão, para esses vândalos não acessarem a Praça dos Três Poderes, os carros da PM saem, são desmobilizados daquela barreira e, resultado, toda essa multidão começa a descer em direção à Praça dos Três Poderes e aí a gente percebe os poucos policiais que estão ali, e a gente nem sabe se são policiais ou inclusive guardas de segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa câmera está no topo do Supremo Tribunal Federal, a gente não sabe o que acontece, mas de repente eles somem e aí a multidão toma conta de toda a Praça dos Três Poderes, já está invadindo o Palácio do Planalto neste momento e agora depredando o prédio do Supremo Tribunal Federal. Perto das 13h30, o grupo que liderava, veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente. Perto das 13h30, o grupo que liderava, veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente. Bem, então você tem esse intervalo de tempo, tá certo? Olha bem, de 2h50 até 3h50, não tinha ninguém do QG ali. Os patriotas ainda estavam saindo do QG. E nessa hora, a turma já estava invadindo, tá certo? E a Cenira já estava lá no gabinete do Alexandre, do Flávio Dino. Por que ela não foi para o gabinete da PM? O que ela não é federal? Ela não tinha que cuidar da PM? Por que ela não foi cuidar disso lá no Serviço de Inteligência da PM? Por que ela foi fazer isso lá no Palácio da Justiça com Flávio Dino? Que tinha uma tropa debaixo do seu ministério lá no subsolo lá, da Força Nacional, que ficou lá. Ele ficou assistindo o pessoal invadindo e a Força Nacional não saiu lá de baixo enquanto não desocupassem as pessoas que estavam dentro dos prédios. Para depois, estavam esperando a turma dos patriotas que saíram de lá 3h30, chegarem na avenida, na praça, para ir as tropas
ele liberar a Força Nacional para prender esse pessoal que estava chegando do QG. Vamos agora acompanhar aqui. Eu vou mostrar antes, eu tenho uma imagem aqui do comandante de verdade da época. Né? Quem era o comandante que estava comandando ali? Que era o homem que estava responsável lá na época. Não era o Klepter. O seu comandante não era o Klepter, Celina. Olha, vou mostrar aqui, ó. Vocês vão ver aqui comigo. Ó. Essa é a cena, gente. Essa cena ficou famosa. O comandante Fábio, como é que ele chama? Coronel Fábio Augusto Vieira. Ele estava... A delegada Marília de Alencar, que foi absolvida, né, que estava também na questão das blitz no Nordeste, que era uma peça-chave do processo, né, foi absolvida sobre essa questão da blitz, mas aqui, ó, presta atenção, você vai ver o comandante, ele entrou lá no prédio e estava enfrentando os infiltrados. Mas aí você vê que a turma do Klepter chegou depois para desocupar o prédio. Já não tinha mais ninguém lá. Dizendo, não, agora nós vamos prender o pessoal. Agora está na hora de prender. E o Klepter, e o Fábio está assim, não, nós estamos esperando a ajuda que vai vir lá do Exército. Entendeu? E aí, meu amigo, o G. Dias também segurou o pessoal da Polícia do Exército. Que o G. Dias tinha ali dentro do Planalto, entendeu? Uma força especial do Planalto. E ele não colocou essa turma para agir. Essa turma ficou lá um tempão, esperando, né, os vândalos fazer o serviço para depois liberar, desocupar o prédio, ajudar a desocupar o prédio e depois buscar os patriotas que estavam chegando, que saíram de lá às 3h30 para chegar lá por volta de quase 5 horas da tarde. Olha a cena do comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal, que era o comandante da época, não era o Klepter. Então, o comandante da Celina, é o comandante errado. Olha só. Prender nós. Essa porra. Vai parar. Vai, caralho. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Que porra nenhuma, caralho. Foi deles, porra. Segura aqui, segura o caralho. Segura o caralho, porra. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Eles estão presos, Paulo. Eu sou preso. Eu tô descendo. Não, eu tô preso. Estão todos presos. Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel. Coronel, esse é nosso. Coronel, esse é nosso. Pode prender. Cala a boca aí. Pode parar. Coronel, esse é nosso. Esse é nosso. Esse é nosso é foda, né? Hein? Fala sério. Esse é nosso. É da turma deles. Então, estava separando ali o joio do trigo. Vamos tirar os infiltrados que ainda sobrou aqui no meio dessa turma. Bem, agora vamos caminhar com a conversa da Celina, e eu vou fazendo uma intermediação aqui com vocês, tá certo? Vamos lá. Aí eles soltam um fake news que no dia 8 de janeiro eu estava lá na hora da quebradeira. Não é fake news, você vai confirmar que é verdade, que você estava lá. Então não é fake news. Certo? Durante toda a fala ela vai confirmar que estava lá. Celina, a vice-governadora, estava lá no Ministério da Justiça junto com o Flávio Dino, junto com esse subcomandante que facilitou a entrada dos infiltrados. Vamos acompanhar. Tony, isso é tão importante de esclarecer, porque isso é usado de uma maldade tão profunda. No dia 8 de janeiro, eu estava na minha casa, um almoço na minha casa, e fui surpreendida com um telefonema do Arthur Lira. Ninguém está dando conta de falar com o governador Ibanez e estão quebrando o Congresso. Olha só, mais um ponto. Ela disse que ninguém está dando conta de falar com o governador Ibanez. Mas ela dava conta. Continue vendo. O ministro Flávio Dino diz que vai afastar você e ele. Agora. O que eu fiz? Era umas 3h30, 4 horas da tarde.
3h30. 3h30. A turma ainda estava saindo do QG. Não tinha ninguém lá ainda. Da turma dos patriotas ainda não tinha ninguém. Ninguém chegou ainda. Você viu o Alexandre Moraes falando, né? Então presta atenção. Saí da minha casa correndo. Fui para a casa do governador Ibanez conversar com ele. Falei com o governador. Pronto. Então está aqui. Ninguém consegue falar com o governador. Mas ela conseguiu. E não era o governador que tinha que agir? Não era para ser ela. Ela é vice. Nessa hora do caos, ela não tinha que estar na frente, no meio da muvuca, no meio do enxame de abelha. Não era para ela estar lá. Era a responsabilidade do governador, era ele que era o gestor. Ela não tinha autoridade sobre a polícia militar. Quem tinha era o Ibanez. Vai vendo. Ibanez, né? Ele determinou que eu fosse comandar as operações de frente, no nome do governo do Distrito Federal, que ele iria cuidar da crise de lá, mas todos os poderes já estavam invadidos. Percebeu? Não. Ela, a vice-governadora, que vai para lá, não é o Ibanez, que vai para lá comandar a polícia. Onde você se viu isso? Ela disse que foi para lá comandar a polícia. E que os prédios já estavam invadidos por volta de 3h30. Chegou lá, já estava tudo invadido. E os patriotas ainda não tinham saído do QG. Estava saindo às 3h30. E são 2 horas de caminhada até chegar ali, na Praça dos Três Poderes. Vai vendo. Todos os poderes. Eu ligo para o ministro Flávio Dino e falo, eu estou indo para aí por determinação do meu governador Ibanez. Quando eu chego no Ministério da Justiça, todos os prédios já estavam invadidos, mas a pessoa que tinha contato com o coronel Klepter era eu. Coronel, como é que tá a situação? Cuidando para a gente tentar reverter tudo aquilo. Então presta atenção. O comandante na época não era o Klepter. Era o coronel Fábio Augusto Vieira, que a delegada da polícia, a delegada do federal que estava lá no Serviço de Inteligência, da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal, deixou o subcomandante na tela branca. Tela branca, senhora, você não vai saber o que está acontecendo. Então, ela não tinha que procurar o Klepter. Ela tinha que procurar o coronel Fábio. Não era ele que era o comandante? Não era isso? Então vai vendo. Na hora que eu cheguei, o ministro Flávio Dino foi muito duro comigo, falou, você e o seu governador serão afastados. Falei, até isso acontecer, eu ainda sou a vice-governadora e estou aqui para resolver a situação, estou com o coronel Klepter na linha. Fui muito... Coronel Klepter na linha. Não estava falando com o coronel Fábio, que era o comandante. Ué, como é que você vai comandar pegando um subordinado? Você tem que ir direto no comandante. Não é assim? Vai vendo. Muito dura também. E o coronel Klepter conversando com a gente. Retomamos o primeiro poder, retomamos o segundo poder, retomamos o terceiro poder. Sabe como é que é isso? Vamos lá desocupar os infiltrados. Vamos lá tirar todo mundo de lá. Fala assim, agora está na hora de vocês saírem. Que os patriotas estão chegando. Isso você quer recuperar para ela. Entendeu? Tem uma cena que eu mostrava muito em vídeos anteriores, que tinha um monte de infiltrado lá dentro, olhando pela aquela vitrine não, aquela vidraçaria, né? Quando os patriotas estavam chegando, que já eram quase 5:45, uma das mulheres que estavam lá dentro olha para a janela e fala, nossa, mas eles são poucos. E aí elas começam a sair do prédio. Tem essa cena. Já mostrei isso, não vou mostrar isso agora. Mas tem essa cena. Mas pela fala deles, que é muito consistente, você tem essa noção do que está acontecendo. Vai. Quando finalizamos isso, ele falou assim, vou conversar com o presidente Lula para ver qual que vai ser a decisão dele. E a decisão de um afastamento meu e do governador Ibanez do poder precisava de passar pelo Congresso. E eu sou respeitado no Congresso. Eu fui coordenadora da bancada feminina. E o Ibanez? Não era respeitado, não? Por que afastaram o Ibanez? Hã? Vai vendo.
Eu sou uma mulher dentro do Congresso que sou respeitada pelo trabalho que eu fiz. Eles sabiam que não tinham a mínima chance de me afastar passando pelo Congresso. Eles fazem uma live com o Lula numa sala fechada e voltam e falam, não, o presidente não vai lhe afastar. Nem você, nem o governador Ibanez. Agora nós vamos noticiar a intervenção na segurança pública. Falei, olha, então eu vou me retirar, porque a minha missão era trazer a ordem. E o senhor conversou aqui com os nossos comandos, o senhor viu. Quem desocupou todos os poderes não foi exército, não foi outra polícia, foi a minha polícia militar, que infelizmente... Tá vendo como é que ela confessa? Quem desocupou os prédios antes dos patriotas chegarem, tirando aquela turminha que estava lá fazendo serviço, recebendo água dos funcionários lá que trabalhavam no Paranauto, né? E indicando o caminho, aquela coisa toda, pai, tal, sacando dinheiro no caixa eletrônico, né? Fazendo aquela ruaça toda sem ninguém incomodar. E ela disse que quem tirou esse pessoal de lá foi ela. Tirou a turma que estava lá, bancou para fazer aquela bagunça. Tá vendo? Vai vendo. Tá pagando o preço da injustiça. Hoje, os meus comandantes que estão presos e agora estão perdendo o cargo deles, são familiares que estão sem condição financeira. Mas eu sou a testemunha ocular que aqueles homens, no dia lá, estavam lá do lado de bombas. Quando eu conversava com o Coronel Klepter, Coronel, como é que tá a bomba explodindo do lado dele, Tony? As bombas explodindo. E ele retomou todos os poderes. Aquilo foi um crime de vandalismo. Vandalismo. E quem retomou todos os poderes não foi ninguém. Foi a minha polícia militar. A grande tentativa de golpe. Golpe de quê? Golpe que não tinha líder. Golpe que não tinha nada. Foi vandalismo. Agora ela está querendo pegar o discurso da direita. Olha, gente, como é que o negócio é. Entendeu? Vai vendo. Agora ela quer o voto da direita. Ela quer se colocar como candidato de direita. Você conhece a história dela, né? Ela começou no PDT, depois foi para o PPS, Partido Popular Socialista, né? Aí depois foi para o PP, está no PMDB. Só sei que a história dela é essa, né? Mas vai ver. Foi vandalismo. Agora, é muito claro que se conte o que aconteceu. Porque as pessoas trazem informações erradas, mentirosas. Ela estava com o Flávio Dino. Não, Ela estava com o Flávio Dino. Ela mesmo acabou de falar que estava com o Flávio Dino. Que ela foi lá para o ministério. E ela fala que é mentira. Ela fala que é mentira e fala que estava lá. Você está vendo a contradição da governadora? Vai vendo. estava com a minha polícia militar, com o meu comandante Klepter. Com o comandante Klepter. O meu comandante Klepter. Não era o meu comandante Coronel Fábio Augusto Vieira, que era o comandante da Polícia Militar, o comandante geral. O homem que estava lá, brigando com os infiltrados lá dentro, levando porrada. E que, olha, ele foi exonerado do cargo logo após as invasões, em 10 de janeiro de 2023. Fábio Augusto foi preso preventivamente por determinação do STF em 2 ocasiões sob suspeita de omissão, sendo solto posteriormente para responder o processo em liberdade. Em março de 2026, agora, ele foi condenado pelo STF a 16 anos de prisão por omissão dolosa nos ataques. Ele estava lá dentro, brigando com os infiltrados. Por quê? Porque deixaram ele no ponto cego. A delegada Ana Marília de Alencar, né, omitiu informações para ele, né, confundiu ele. Porque o comandante Klepter é que mudou as coisas todas lá. Entendeu? E fez a coisa facilitada. Você viu aí a CNN explicando como é que facilitaram. Tá. Então, em abril de 2016, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, e o Ministério e a Polícia Militar do Distrito Federal oficializou sua expulsão definitiva da corporação, juntamente com outros 4 oficiais da cúpula da época, provavelmente o Coronel Naime, também que estava de férias, que o Klepter colocou de férias. Depois ligaram para ele e falaram assim, preciso de você, porque eu sei que é o cara que conhece o esquema. Vai lá. Quando ele chegou lá, ele estava lá no meio dos infiltrados. Entrou prendendo infiltrado. Ele não se omitiu. Nem ele,
nem o coronel Fábio Augusto. Aliás, quem foi para o confronto com os invasores, que ela chama de vândalos, foram esses dois. O coronel Augusto Vieira, que é o comandante-geral, que ficou na tela branca, né? Que a Marília de Alencar, que era a responsável pela inteligência, deixou ele na tela branca, sem saber o que estava acontecendo. E o coronel Naime, que era o homem cérebro de operações de combate, né? De tropa de choque, esses vandalismos, que deixou ele de férias. Aí quando chamaram ele, falaram assim, você está de férias? Você tem como estar em Brasília? Tem como vir ajudar? Vou. Chegou lá, a hora que ele viu a cena, pum, foi bater de frente com os infiltrados. Coitado. Os dois que não omitiram, que se machucaram, lutando contra os infiltrados, é o que eles estão chamando de omisso. E o Klepter, que colocou o pessoal sobre aviso, em casa, diminuiu o contingente, colocou aluno da academia da Polícia Militar para atuar, alunos que nunca tinha participou de um evento desse, tudo gente que estava começando, jovens, aprendizes. Tá para você? O coronel chama Coronel Klepter Rosa Gonçalves, que era o coronel mais fera que tinha lá dentro, tá certo? Ele era do Departamento de Operações Policiais, era um DOP, que tinha um nome específico lá. Vamos continuar com a Celina. Que injustamente todos eles estão perdendo cargos, estão sendo punidos, eles e as famílias. Mas eu creio que nenhuma injustiça ficará para sempre. Em algum determinado momento da história desse país, o Congresso Nacional vai rever tudo o que aconteceu e vai recuperar. Quantas pessoas foram anistiadas de movimentos políticos no Brasil? Quantas, Tony? Presta atenção. Ela não fala que as pessoas que foram presas são inocentes. Ela fala que elas têm que ser anistiadas pelos crimes que cometeram. Não, vocês cometeram os crimes, vocês vão ser anistiados. Nós desocupamos prédios. Os 3 poderes. Nossa, eu e o meu Klepto, meu comandante Klepto. Eu estava lá com o Flávio Dino. Meu comandante Klepto desocupou os 3 poderes, antes dos patriotas chegarem. E depois prenderam quem? Os patriotas, que estavam chegando depois. E a turma já tinha vazado. Depois foram pegar gente lá no QG, 6 horas da manhã. Gente que nem saiu do QG. E foram presos. E ela quer anistia para esse povo. Ela não fala que eles são inocentes. Continue vendo. Em algum momento, esses policiais, essas pessoas que sofreram, as pessoas que foram presas, serão anistiadas também, da forma como eles precisavam de ser, verdadeiramente. Você pega ações simples de pessoas que adentraram, sendo punidas aí com 17 anos de cadeia. Então, isso é um novo capítulo da história, que eu acho que em poucos anos isso vai ser trazido aí a justiça para essas pessoas. É o que a gente espera, Celina. É o que nós, os membros dessa CCI, esparramado por esse Brasil inteiro, espera, Celina. Esse é o vídeo 947 dessa comissão. Nós nos especializamos no 8 de janeiro. Nós sabemos o que aconteceu. E olha, você e o Ibanez, entendeu? Vocês vão ser assombrados pelo 8 de janeiro. Essa nuvem preta que paira sobre o governo do Distrito Federal, com essa quebra do BMB, né? BMB, né? Banco de Brasília, né? Como é que chama? Banco BRB, né? Banco de Brasília. Que fizeram essa lambança aí para assaltar o brasileiro. Vocês vão ser assombrados. Você não vai ganhar essa eleição. Se Deus quiser, você não vai ganhar essa eleição. Desiste. Se o povo de Brasília for um povo que tiver consciência,
não vai fazer você governadora. Você está amaldiçoada pelo 8 de janeiro. Você, o Ibanez e esses ministros todos que estão pagando esse desgaste todo aí. Ah, é por causa do Banco Master. Não, já era antes, por causa dessa farsa do 8 de janeiro. Que isso foi a pior merda que alguém pode fazer no país. Entendeu? Destruir os 3 poderes, entrar, fazer uma sacanagem daquela e depois mandar o pessoal embora e pegar o pessoal que não tinha nada a ver. Então, isso vai ficar caro. Eu espero que todo mundo espera uma justiça divina, né? A gente espera que a justiça dos homens também alcance essa verdade, porque essa é a leitura que nós estamos fazendo e não é de hoje, não. Nós estamos fazendo isso há muito tempo, tá certo? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já está com 41, ou vídeo longo, cara, mas eu não gosto de fazer vídeo longo. Mas tem gente que gosta, né? Então tá bom. Estou deixando a nossa chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com, porque a gente precisa desse pingadinho aí para pagar nossas despesas aqui, que são mínimas, são coisa de padaria, internet, supermercado, água, luz, telefone, para poder continuar operando isso aqui. Tá certo? Então tá bom. Fique com Deus.